E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é Bruno Bento, do Futebol Realidade. Fala, galera! Aqui quem fala é Bruno Bento, com o meu, com o seu Futebol Realidade. Cara, é um prazer muito grande estar falando novamente pra vocês, tá? Tô muito feliz de estar falando pra vocês, com vocês, sobre futebol com essa maneira descontraída, alegre, enfim. Gente, hoje a gente preparou uma matéria, a gente vai falar justamente sobre a finais dos estaduais 2018, que tá muito interessante, tá muito legal. Esse ano aqui, eu ainda acho que o regulamento de alguns estaduais precisam melhorar bastante, mas pelo menos os jogos estão muito interessantes. Vou começar falando, gente, do Campeonato Paulista. Muito se falou do Corinthians, né, que nos últimos em 2007 não perdeu nenhuma para o seu maior rival, que é o Palmeiras, né, não perdeu nenhuma e tinha ganhado o primeiro jogo na própria arena do Corinthians, na primeira fase do Campeonato Paulista. E ficou aquele negócio, o Corinthians não perde, que não sei o que, acabou dando 1 a 0 Palmeiras, tem uma grande vantagem. 1 a 0 é pouco, mas se você for ver, é uma boa vantagem, considerado no próximo jogo, que o Palmeiras pode até empatar, que será campeão. A minha opinião é que é o seguinte: o Palmeiras só perde esse título, galera, só perde esse título se o pessoal ficar de salto alto, ficar naquele oba-oba de já ganhou. Mas eu acredito, o Palmeiras está muito bem encaminhado para ser campeão. Claro, eu acredito que o Palmeiras será campeão, mas futebol é jogado, então vamos esperar para falar na semana que vem eu vou falar dos campeões, né? Apesar que o Palmeiras tem a melhor defesa, melhor ataque, tem o artilheiro do campeonato, enfim, faz uma campanha impecável no Campeonato Paulista, né? Impecável dentro dos seus padrões, né? Mas é uma boa campanha. Falei de Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, gente. Campeonato Carioca é uma piada, é uma brincadeira, né? Esse regulamento, né? Como pode Flamengo, campeão da Taça Guanabara, Fluminense, campeão da Taça Rio, sei lá. Sei que eles foram campeões de um turno e não chegaram na final. Acho que a Federação Carioca tem que rever esse conceito. Campeão da Taça Guanabara, da Taça Rio, tem que se cruzar na final. Mas aí já é um outro departamento aí. Eu espero que um dia a federação mude esse regulamento, que simplesmente tá ridículo. Ridículo. Regulamento muito ruim, tá? E vou falar da final, né? Que os clubes não tem nada a ver. Vasco e Botafogo não tem nada a ver. Chegaram na final e fizeram uma partida muito bacana, né? Com vitória do Vasco, destaque para o Iago Pikachu, que é muito bom jogador, muito bom jogador. Eu já vi esse cara aí desde a época de Paysandu. Hoje ele consegue, o futebol dele aparece muito legal no time do Vasco. E, cara, Vasco também. Vasco na mesma situação do Palmeiras. Abriu uma vantagem, tem um gol de vantagem, né? Pode até com empate ser campeão. Ficou um pouquinho mais difícil para o Botafogo, mas não impossível, né? Como eu falei, dei o exemplo do Corinthians, o Botafogo também está em desvantagem nesse confronto, mas pode chegar sim ao título, né? Vencendo por 2 gols de diferença, e pode sim ser campeão também. É um pouco mais difícil, porque o time do Vasco é um time que leva se você for ver direitinho, todo jogo o Vasco toma gols, mas marca gols. Isso é interessante. O Vasco leva, mas marca. Então, o que sobressai é que você marque mais gols do que tomou, né? Isso é muito legal. E
Então deixo também meu destaque para o Vasco, vencedor desse primeiro confronto. Quero falar também, gente, do futebol gaúcho. Final do gauchão, esse sim, eu digo que é praticamente uma coisa que definida. O Grêmio abriu 4-0 no Brasil de Pelotas. Mas aí vai falar, o Brasil de Pelotas é um time pequeno e tal. Mas veja bem, gente, o Brasil de Pelotas está disputando a Série B já faz algum tempo. Vem com uma equipe legal ali, alguns jogadores como Leandro Leite, o próprio goleiro Marcelo Pitol falhou um pouquinho no jogo de hoje, da final, né? Mas é um time muito interessante também. É um time que não chegou na final por acaso. Eu vou falar do Grêmio. O Grêmio talvez é o time que praticamente pôs a mão na taça. Já pôs uma mão na taça e creio, a não ser que aconteça um desastre. Uma coisa assim surreal. Faz o Grêmio perder a final do Gauchão. Acho que se o Renato Gaúcho escalar o time sub-20, ele não perde a final do Gauchão. E quero também deixar uma lembrança aqui do Grêmio, do próprio Grêmio. Parabéns para o Grêmio, porque é uma camisa muito forte dentro do futebol brasileiro, né? E fazia um bom tempo que o Grêmio não ganhava um estadual, né? E então, eu sei que tem bola para jogar ainda, tudo pode acontecer. Esse surreal tem 2% de possibilidade, mas esses 2% torcedor do Brasil de Pelotas pode se apegar sim. Mas eu acho muito difícil e parabéns para o Grêmio aí que conseguiu uma boa vantagem. Bom, gente, eu não posso deixar de falar do Bavi, né? Esse Bavi não teve aquelas confusões que teve naquele jogo da primeira fase, envolvendo Canu, Vinícius, não. Esse Bavi foi legal e parabéns também pro Vinícius, que marcou um dos gols, né, na vitória do Bahia, que abriu uma vantagem no confronto. Mas, como eu falei de Palmeiras e Corinthians, Botafogo e Vasco, Bahia e Vitória ainda é um confronto que está em aberto, tá? Bahia e Vitória é um confronto que está em aberto. No próximo jogo, se o Bahia manter o Bahia consegue o título. E pro Vitória ganhar por 2 gols de diferença é essencial para ser campeão. Mas digamos que o confronto ainda tá em aberto. Não temos como é que eu posso dizer? Uma vantagem muito larga, uma vantagem muito grande. Então o confronto está em aberto e semana que vem a gente vai falar também de Bahia e Vitória. Agora, gente, o destaque desse final de semana foi o Campeonato Mineiro. Gente, o Cruzeiro tinha a melhor campanha, gente. Outro detalhe dessa campanha, o goleiro Fábio, muito pedido na seleção brasileira, muito querido entre os torcedores mineiros. O goleiro Fábio tinha tomado apenas 1 gol no campeonato. Gente, o Cruzeiro perdeu de 3-1 para o Atlético Mineiro no Estádio Independência, né? Ricardo Oliveira marcou, Adilson Barken, teve outro... Eu não lembro quem fez o terceiro gol. Eu sei que o Cruzeiro diminuiu com o Arrascaeta. De Arrascaeta, que eu não sei porque o mano põe ele como opção no banco para entrar no segundo tempo, mas tudo bem. E o Cruzeiro perdeu, o Cruzeiro tomou 1 gol no campeonato. Nessa final o Cruzeiro perdeu de 3-1. Só que o que? O Cruzeiro tomou 3 gols de cabeça, gente. 3 gols de cabeça. Aí, cara, o time tem que trabalhar muito essa jogada. Que vai entrar o Campeonato Brasileiro e talvez o lance aéreo, defensivamente, seja o ponto fraco do Cruzeiro. Não é possível, o time tomou 1 gol em todo o campeonato. Claro, você enfrentando o campeonato equipes como Patrocinense, meu, esses times do futebol mineiro, Vila Nova, enfim,
O time pegou algumas equipes que não... Apesar do Campeonato Mineiro ser um campeonato muito bacana, um estadual muito bacana, as equipes ainda são um pouco as equipes de menor expressão ainda praticam futebol um pouco abaixo do nível, né, de um alto nível de qualidade. Mas o Cruzeiro tomou 3 gols de bola parada. Isso o Cruzeiro tem que rever, porque no Campeonato Brasileiro, numa Taça Libertadores, pode ser que seja o ponto fraco da equipe e as equipes adversárias vão explorar mais esse lance. Bom, falei desses estaduais, também quero destacar o Coritiba e Atlético Paranaense. Vitória do Coritiba, que hoje, nesse ano de 2018, irá disputar a Série B do Brasileirão. E destaque para o Coritiba, que fez 1 a 0 com o gol do Júlio. Gente, falei desses estaduais, quero falar rapidamente aqui do Flamengo. Cara, sinceramente, Flamengo, a minha opinião é que quem tá na direção de futebol tá agindo errado, cara. Você tem o Rodrigo Caetano, um cara que construi muito bem as equipes, que pede jogadores muito bom. Praticamente esse elenco do Flamengo foi ele que montou. Se tá jogando ou não, aí já é uma outra questão. Agora, mandaram embora o Rodrigo Caetano, mandaram embora o Carpegiani. Gente, o que o Carpegiani queria quando chegou no Flamengo? Ele queria ser diretor técnico, ele não queria ser treinador, ele queria trabalhar como diretor, como um manager, como alguém da diretoria de futebol. Ele não foi para ser treinador. Aí colocaram o cara como treinador, ele não ia, logicamente que ele não ia falar não. Ele não ia falar não. E ele é treinador, mas ele já não queria mais exercer esse cargo. O que aconteceu? Eu falei isso num dos primeiros vídeos que eu tive. O que aconteceu? Eu falei, Carpegiani, se você tomar 5 coco, você vai rodar. Gente, o Carpegiani perdeu 2 ou 3, foi alguma coisa assim, e rodou. Perdeu para uma equipe bem inferior. Se você for ver direitinho o jogo, o clássico entre Flamengo e Botafogo e Flamengo, o Flamengo não fez o gol porque os deuses da bola não quiseram que assim fosse feito. Mas o Flamengo dominou a partida. O Botafogo teve o lance do gol, uma ou outra jogada, um lance bem bizonho que não ia ser gol nunca do Léo Valência. E o Flamengo dominou, a bola simplesmente não quis entrar. Aí é outra história, né? Gente, como pode um elenco do Flamengo, você tem com jogadores que, ao meu ver, não deveriam estar no Flamengo. São bons jogadores, mas o Flamengo não precisava desses jogadores nesse momento. Vou dar um exemplo. Geovânio, aquele que era do Santos, canhotinho, rápido, tal, é um bom jogador. Vou falar que eu não acho ele craque. Mas eu acho ele um bom jogador. Um cara que corre bem, tem um tapa legal, bate bem de fora da área até. É um cara até interessante, mas não é jogador pro Flamengo. Você vê que ele entra, não agrega muito. Não agrega. Fica naquele lado direito lá, morre naquele lado direito. Não produz pro time. Certo? Aí, meu, não tem necessidade. Você vê o Henrique Dourado, chegou a milhão, fazendo gol e bereberê. Já tá sendo xingado pela torcida. Porque o Henrique Dourado, gente, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Como um dia Souza Caveirão também foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas, cara, o Henrique Dourado é aquilo. Não é nada... Não é porque ele foi artilheiro do campeonato. Claro, ele se valorizou. Teve esse lance de ser valorizado, tudo. Mas, gente, Henrique Dourado não é mais do que aquilo. É um cara que dentro da área sabe jogar, marca gols, joga em prol da equipe, mas é limitado. Todo mundo sabe que ele é limitado. A verdade da história é que esse Henrique Dourado melhorou demais. Porque na época de Palmeiras, ele deu uma sorte, mas uma sorte. Se você for ver os gols do cara, é tudo de pênalti.
Os gols que não é de pênalti é aqueles gols que até minha mãe faria. Não tô querendo dizer que ele é ruim. Mas ele é um cara limitado. Ele é um cara limitado. Trabalha aquela perna esquerda. E ele tem tudo pra ser um cara monstro. Mas hoje ele é um cara limitado. Sempre foi. Sempre foi não. Ele era mais abaixo ainda. Naquela época de Palmeiras, que ele foi pro Cruzeiro, ele melhorou quando foi pro Vitória de Guimarães. Enfim, gente, eu quero dizer que o Flamengo hoje tem muitos bons jogadores, mas eles precisam ser melhor aproveitados. Vou te dar outro exemplo. O time tem o lateral esquerdo René e tem aquele Trauco. Trauco, quando vai pra seleção, às vezes entra o René. Como que o que acontece ali que ele tem que improvisar o Everton do lateral esquerdo? O René não marca, o Trauco não marca. O Everton, a gente sabe que o Everton é mais ofensivo do que defensivo. Tem alguma coisa errada ali naquele Flamengo. Bom, falei aqui, cara. Espero que vocês gostem do vídeo. Desejo tudo de bom pra vocês. Uma feliz Páscoa. E tamo junto aí com mais um Futebol Realidade.